Olá, muito boa noite. Aqui é Daniel Gruber, do canal Escuro Medo. Estamos começando mais uma live e eu vou chamar primeiro aqui a minha equipe, né? Vou chamar meus comparsas aqui para a gente começar essa live. Vamos ver se eles já entraram aqui. Eu já convidei. Está se ajeitando aqui. Oi, Ismael, tudo bem? Bom, Daniel. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Então tá bom. Agora assim, ó, a Irka não tá aparecendo aqui para mim. Não sei se dá Ela uma tá, ajeitada. ela tá online. Tá. Eu vou chamar aqui o Cid, só um pouquinho. Boa noite. Opa, boa noite. Estão me Tudo bom, ouvindo bem? Cid? Bom, Daniel, Ismael. E aí, Tudo Cid, bem. beleza? Estamos te ouvindo bem. Ah, maravilha. Ah, agora a Irka aparece aqui. Vou chamar ela, só um pouquinho. Isso aí, agora vai entrar todo mundo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Estamos te ouvindo Tudo? bem? Estão me ouvindo? Que Sim. bom. Então vamos começar, né? Porque muita gente, pouco tempo e muito assunto para falar, né? Eu hoje vou aqui só Sim. meio mediar, porque aqui os grandes fãs do Gótico aqui é o Ismael e a Irka. E o Cid, claro, né? Então eu vou aqui cuidando dos comentários, o pessoal pode ir comentando que eu vou cuidando aqui. Qualquer coisa, se tiver pergunta, eu repasso para vocês. E vocês vão fazendo a conversa aí. Mas antes de tudo, eu gostaria que o Cid se apresentasse. Opa. Bom, então, em primeiro lugar, obrigadíssimo pelo convite. É sempre um prazer falar sobre literatura gótica para mim. Ainda mais quando eu estou falando do meu romance gótico preferido, da vida, né? Então, eu ficaria realmente muito frustrado de não estar participando desse papo, assim, e agradeço a lembrança. Queria dar boa noite a todos que entraram aí. Estou vendo já várias pessoas aqui conhecidas, vários amigos, né? Poxa, eu sou editor, né? Eu sou sócio do Sebo Clepsydra, que tem algumas livrarias e uma editora focada na literatura gótica, na literatura romântica e no terror. E tenho 41 anos, sou formado em letras, né? Sou bacharel em letras e venho trabalhando com livros assim, há muito tempo, né? Trabalhei em outras coisas também antes, fui DJ durante 17 anos, já fui redator publicitário, já fui, enfim. Mas quando eu parei nos livros, não saí mais, né? Então, desde 2002, estou trabalhando praticamente só com livros, né? Como revisor, como assistente editorial, como editor assistente, como editor pleno, como coordenador editorial, agora como publisher, né? Então, é uma vida também bastante dedicada a esse universo, né, letrado, assim, e eu me sinto muito feliz de poder continuar trabalhando com isso, né, espero continuar por muito tempo, né, e, enfim, a gente vai aos pouquinhos aí reunindo experiência, reunindo informações, né, eu também pesquiso de forma independente, né, tanto literatura romântica, né, especialmente o byronismo brasileiro, quanto a literatura gótica, são minhas duas grandes paixões, assim. E estou aí editando livros com o Sebo Clepsydra, né? A gente está aí já com 16 livretos, sendo que 14 a gente já lançou,
o Clube Raridades do Conto Gótico, que é um clube de assinaturas, que resgata contos raros e noveletas raras, né? A ideia era que todos fossem inéditos, mas a gente descobriu, na hora de lançar um deles, que já havia uma tradução antiga aqui no Brasil dele, o do Bulwer Lytton, que saiu no século XIX, num periódico carioca. E a gente está com 18 livros também no nosso catálogo, além dos livretos, né? E espero que esse catálogo cresça muito ainda aí pelos próximos anos, né? A gente, enquanto tiver apoio das pessoas, enquanto tiver interesse das pessoas, a gente está editando. E é isso aí. Então tá. Eu conheci o Cid pela primeira vez, foi no... Aliás, foi no mesmo evento que eu conheci o Ismael, que foi no Seminários do Gótico, aqui em Porto Alegre, ali na URGS, né? E não lembro se era a terceira edição, acho que é a terceira edição, né? E o Cid falou muito apaixonadamente, né, sobre eu acho que era sobre o Walpole, né? Foi bom, né? E assim, eu fiquei espantado com o conhecimento dele, com a paixão que ele tem do gótico, assim, e realmente ele desperta na gente essa vontade de conhecer mais sobre o gótico, né? De conhecer mais essa trajetória da literatura que a gente estuda muito pouco, assim, na academia, né? Na escola nem se fala. E que a gente deveria, né, saber mais, porque é uma história muito rica e que dialoga muito com o resto da história da literatura, né? E que às vezes acaba ficando um pouco apagado. Mas então eu vou deixar o Ismael e a Erika, que prepararam perguntas aí, para eles começarem essa conversa. Erika, quer começar? Pode ser, pode ser. Boa noite, tudo bem? Acho que é a primeira vez que eu tô falando com o Cid, assim, sem ser virtual, quer dizer, é virtualmente, mas assim, falando ao vivo. A gente já conversou um pouco em grupos e tal, e eu sou assinante das raridades dos contos góticos, adoro receber, e sou super fã da iniciativa, acho muito legal e acho um trabalho incrível. Tão interessantes e que ajudam a gente a conhecer melhor. E eu não sei se tá ficando ruim a minha transmissão aqui, a minha internet está ruim, não? Não sei de quem, mas alguma internet aí tá travando um pouco, né? Também muita gente participando. Pois é. Então, a gente tem um clube que tem poucas pessoas por enquanto. Eu gosto de literatura gótica, eu fiz o meu mestrado, estudei um pouco de... Claro que nem perto do que tu sabe, né, Cid? Assim, tipo, tu sabe muito. Mas por exemplo, eu não conhecia O Monge, o livro, a história, né? Eu sabia que era um romance super famoso, que era um dos pilares do gótico, e que também era um romance super pavoroso, vamos dizer assim, e eu tinha muita curiosidade. Então a gente formou esse grupo e a gente está lendo, a gente começou pelo Castelo de Otranto, né, Ismael? E depois a gente passou para o Monge, porque fazia muito tempo que eu queria ler. A nossa primeira leitura foi o Castelo de Otranto. E é um grupo pequeno ainda, um grupo fechado e tal. Mas eu contemplei essa minha vontade de há muitos anos já que eu tinha de ler O Monge. Eu não sei se eu já posso começar fazendo perguntas, Ismael, ou tu quer falar primeiro alguma coisa? Ismael também sabe muito, né? O Ismael é super, super fera, assim, no gótico. Acho que eu fico, entre nós aqui, eu fico mais um pouco para trás do que vocês, mas vamos lá. Então, começasse, acho que apresentando a obra, né, antes de partir para as perguntas, né, para as pessoas que não leram ainda O Monge, ter uma noção, né, do que se trata a obra, né, um resumo básico, assim, né, até porque são várias nuances, né, que a gente vai tentar destrinchar alguma coisa aí hoje.
Maravilha. Eu posso Olá, só fazer Dani. uma pergunta para a Irka antes? Irka, qual que foi o tema do seu mestrado? Foi a literatura de medo em geral, mas assim, ficou muito amplo, sabe? Porque, na verdade, o meu mestrado foi em escrita criativa. Então, o mestrado da escrita, a gente tem que apresentar um trabalho, uma dissertação criativa, né, um trabalho criativo. E uma reflexão, um ensaio teórico refletindo sobre o teu trabalho. Então foi bastante amplo porque eu refleti sobre literatura em geral, assim, literatura que provocava medo, mas como acabei me apaixonando pelo gótico, eu acabei falando bastante do gótico no meu ensaio. Demais, parabéns, É. legal, um ótimo tema. Ah, obrigada. Então Alessandra, fala aí para nós por que tu gosta tanto, porque por que esse livro é o teu livro favorito do gótico? Pode começar, acho que assim, quem sabe. sim, olha, ótimo gancho. Para mim, o monge, ele tem uma característica que é a seguinte. Eu comecei, né, como muitos de vocês, a ter contato com horror, né, pela literatura, depois de ter passado por cinema e por HQs, né? Então, assim, primeiro, quando eu era bem criança, eu lia algumas HQs de horror antes da hora, inclusive. Assistia a vários filmes, né, assim, bem inapropriados para minha idade, né, inclusive. E eu tinha, assim, essa curiosidade de saber, né, de onde tudo aquilo vinha, né? Então eu comecei muito cedo, assim, lendo romances como o Drácula, como o Frankenstein, mas sempre naquelas edições, assim, né, um pouquinho mais adaptadas para jovens, né? São as versões daquelas coleções daí de ouro, como a Elefante, né? E Edgar Allan Poe, tal. E depois eu fui descobrindo, né, que existia algo mais real, né, algo original por trás daquelas adaptações. E então, assim, conforme eu fui crescendo, né, ali com os meus 14, 15 anos, eu comecei a ler os livros mesmo, né, não as adaptações. E aí eu peguei um livro que eu estava tentando também exercitar o meu inglês, né, e eu peguei um livro da Penguin, que se chama Three Gothic Novels, que era uma seleção que tinha o Castelo de Otranto, o Vathek e o Frankenstein. Só que o que mais me fascinou foi o prefácio escrito pelo crítico e professor Mário Praz, né? Que eu achei assim fascinante e me deu assim um panorama muito rico, né, do que foi a tradição da literatura gótica e me fez ali começar essas leituras já com um certo mapa, né, de por onde buscar as referências, né? Eu já tinha ali algum tipo de suporte crítico desde o começo, e isso me ajudou muito, né? E aí é inevitável, né? Sempre que você começa a ler literatura gótica, você faz comparações com obras de horror mais modernas, né? E eu comecei ali com, né, esses grandes romances, como o Drácula e tal. E quando eu fui ler O Castelo de Otranto, eu fiquei um pouco decepcionado na primeira vez que eu li, porque eu achei que ele era muito cômico, mais ou menos, né, inocente em algumas partes, às vezes um pouco moralista, às vezes um pouco previsível, né? E eu comecei a achar que não era bem aquilo que eu estava procurando. Eu estava procurando algo um pouquinho mais pesado, algo um pouquinho mais transgressor, algo um pouco mais forte, vamos dizer, né? Mais ousado. E aí, claro que assim, fazendo um parênteses, depois eu fui reler Castelo de Otranto e fiquei maravilhado, assim, a minha segunda leitura dele foi maravilhosa, eu fiz justamente também para um clube de leitura, né, que é um clube de leitura que a gente tem lá no Cerro Clepsidra, na Cesário Mota Júnior, né, em São Paulo, e aí, nessa segunda vez que eu li, eu tinha muito mais bagagem e eu percebi quão inovador ele era, né? E muito do que eu achava que era clichê ali, na verdade, estava sendo feito pela primeira vez. Então, eu comecei a rever alguns dos meus conceitos, né? E aí eu continuei essa busca, né? Fui ler Carmila, fui ler
Polidori, fui ler Howard Phillips Lovecraft, comecei a criar uma rede de referências. Só que aí, cada vez que eu começava a ler sobre literatura gótica, eu tinha vontade de mesclar leituras sobre o gótico e leituras de romances góticos, ou de novelas góticas, de contos góticos, né? E sempre que eu lia sobre o gótico, aparecia lá, né, alguma referência ao monge. Né? E eu pensava, poxa, uma hora eu vou ter, né, desbarrar nesse romance. Só que eu não queria ler em inglês. Né? Eu ficava esperando aparecer em português, eu nunca encontrei nenhuma tradução aqui do Brasil, né, até encontrar uma de Portugal, que o meu sócio hoje, né, o Morpheus, me emprestou. Ele tinha uma cópia, ele me emprestou, e eu lia indo para a faculdade. Né? Eu já tinha ali os meus 19 anos, mais ou menos 20 anos. E foi uma coisa assim que para mim foi meio que aquilo que eu buscava no Castelo de Otranto, né, escancarado na minha frente. Então, todo tipo de cena, né, mais brutal, o tipo de cena mais provocativa, o tipo de sexualidade perversa, o tipo de violência, né, coletiva, violência individual, né, essa parcela meio trágica ali que você encontra como herança ali dos gregos, tudo isso eu encontrei lá. E eu fiquei muito fascinado, assim, de saber que aquilo existia, porque a gente muitas vezes ouve, né, falar do gótico, e existem, né, inúmeros autores, e existem inúmeras obras, né, existem muitas correntes ali. E eu finalmente encontrei qual era a corrente que fazia mais a minha cabeça, né? Não era a corrente sentimental, histórica, não era a corrente do gótico feminino, não era a corrente do sobrenatural explicado, era realmente essa senda, né, mais maldita, mais do gótico terrífico, né? E aí eu comecei a me encontrar mais como leitor, né? Porque durante alguns anos eu ficava me perguntando, poxa, mas eu me identifico tanto com esse tipo de literatura, né? Onde é que está ali o suprassumo, né? Onde é que está a coisa real mesmo, né? Aquele núcleo que eu estou buscando. Eu encontrei no Monge. Né? Existem outras obras, outros autores que eu também hoje coloco ali junto, né? Mas eu acho que foi um pouco isso, assim, foi encontrar essa receita tão divulgada do gótico, mas que também não é a corrente predominante dele. Né? Então, ele está ali entre, né, um gótico mais tradicional e depois esse gótico terrífico que vai dar depois origem à literatura de terror mesmo, né, de horror. E a gente pode falar também aqui de terror e horror, distinguindo os dois, né, de uma forma mais rigorosa, mas estou falando agora de uma forma mais genérica mesmo. Uhum. Mas, assim, eu acho que foi isso, sabe? Foi um pouco a energia dele, né? Um pouco a ousadia dele, né? O fato de ele romper limites morais, estéticos, de poupar detalhes, de não poupar com o sobrenatural, né? O que é sobrenatural mesmo, né? Não é aquela coisa, você descobre que era um manequim atrás de uma cortina, que era um fantasma, mas na verdade era uma peça que alguém estava pregando, sabe? Então, Sim. eu acho que foi assim, olha, isso aqui é o gótico terrífico em sua plenitude. Né? Foi assim que eu senti o livro me entregando aquelas páginas. Né? Então, Sim. eu justificaria por isso. Assim. Deixa eu mostrar aqui qual que foi eu comprei essa aqui da. Eu não sei se tem outra edição aqui no Brasil. Acho que não, Não, né? Essa da Pedra Azul é. aqui eu Inclusive, vi que é da Essa Iboto, é. lá de Portugal. inclusive já vamos aproveitar para responder a pergunta do meu charado, do Daniel Gárgula, né, lá do Canto do Gárgula, que perguntou se está nos planos do Clepsidra traduzir o Monge.
Olha, essa é a obra que mais me pedem, assim, sem sombra de dúvida, assim, porque eu já falei várias vezes, assim, né, que eu considero ela um grande modelo de ficção gótica, que é a minha ficção preferida da vida. Então, assim, nós temos intenção, sim. Nós só não lançamos ainda, porque quando a gente começou com a editora, quando a gente começou a fazer o nosso plano editorial, e o Monge era um dos primeiros livros ali, a Pedra Azul lançou, né, essa edição que a Irka mostrou, que é uma editora Uhum. do Santo, né? Eles lançaram essa, que é a primeira tradução brasileira. Né? Já existia em Portugal uma tradução no século XIX, e existia essa no final do século XX, que é essa que eu mostrei, que foi reeditada também, se eu não me engano, pela Círio Alvim, mas não tenho certeza, mas saiu por outra editora lá também, numa edição mais nova, que inclusive a gente vendia lá no sebo, mas já esgotamos do que a gente tinha. E aí agora eu não li essa tradução brasileira na íntegra, eu só li alguns trechos, né? Mas a portuguesa me parece um pouquinho mais sólida, assim, vamos dizer, né? Uhum. E Uhum. é uma pena que o euro esteja hoje tão caro, né? Que a importação desse livro esteja quase inviável, mas eu preferi a experiência da portuguesa se eu comparar com o pouco que eu li da brasileira. Eu não li muito, devo ter lido umas 10 páginas, mas só para sentir o texto mesmo. Uhum. Mas é um livro que eu gostaria de lançar, assim como a gente está fazendo agora com clássicos, né? A gente está preparando agora uma edição do Frankenstein com muitos extras. A gente fez uma edição do Polidori com muitos extras. E a ideia de lançar o Monge seria também colocar uma tonelada de extras, assim. Porque Então, é isso aí que eu te dou maior força. Eu quero ler o Monge com todos os extras que o Sebo Clepsidra costuma colocar, porque eu acho que vai, de repente, me fazer, sei lá, talvez me ingressar melhor assim na leitura. O, o Ismael, eu acho que o Ismael curtiu mais do que eu. Eu curti, tá? Eu vou dizer, eu curti. Mas vocês já devem imaginar, né? Quais são as minhas críticas. Mas, mas vamos lá. Acho que a gente tem que apresentar um pouquinho para quem está ouvindo, né? A história, mais ou menos a história do livro, e só para ambientar o pessoal. O sim, sim. que vocês acham? Ismael, apresenta aí para nós. Assim, ó, o monge é satanagem pura, tá? Tanto que os cães do inferno estão aqui latindo na minha porta, tá? Então, não tem como aí, tá? Gente, então, eu amei quando eu li o Monge, sabe? Sempre ouvi o Cid falar muito bem do livro, que era o livro preferido dele e tal, né? E tinha comprado, mas fui adiando a leitura, né? Tinha outros na frente e tal. Aí quando a Irka sugeriu a gente ler no clube, né? Foi a oportunidade perfeita, né? Então, Irka, te devo para sempre isso daí, viu? E, seguinte, o monge, então, né? Ele fala sobre o monge Ambrósio, né? Que viveu a vida toda recluso no mosteiro, né? Até um dia que chega, então, um noviço e começa a travar amizade com ele, né? E ali começam os problemas, né? Do Ambrósio, né? Os problemas que começam a surgir dentro do mosteiro também. Só que, assim, resumir o monge é meio complicado, porque ele tem várias subtramas, né? E não é, tipo assim, subtramas assim para ocupar espaço, não. São histórias super interessantes, né? E que, de alguma forma, né, no decorrer do livro, elas acabam se conectando uma com a outra, né? Fazendo um quadro maior, assim. E é uma história, assim, incrível, assim, sabe? Eu comento isso com o Cid. É o livro que eu sempre quis ler, mas achava que não existia. E não imaginava que eu fosse encontrar isso num livro do século XVIII, né? E acho que nenhum livro até hoje conseguiu repetir isso que o Lewis fez no Monge, porque é da pesada. Então, Cid, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o contexto histórico em que o Lewis escreveu esse livro, né? Toda a influência que ele teve também, a gente sabe, né? Que ele nasceu dentro dessa cultura do gótico inglês, mas ele também passou um tempo na Alemanha, né?
Então, de certa forma, isso também influenciou ele na criação do monge. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós a respeito desse aspecto histórico, assim, de tudo isso que envolveu a criação desse livro. Perfeito. Eu vou tentar fazer essas duas coisas, falar um pouquinho do contexto e de como o contexto influenciou na estrutura também do livro, né? Porque, assim, quando o Lewis escreveu O Monge, ele era muito novo, né? Ele começou a escrever o livro, ele tinha menos de 20 anos, né? Ele publicou o livro com 21 anos. Então, assim, ele era filho de um grande comerciante, né, de açúcar, que tinha uma plantation na Jamaica, né? Ele era um dos homens mais ricos ali do Reino Unido, e aí, por conta disso, tinha muita influência política, né? E ele acabou conseguindo um cargo para o Lewis, né, numa embaixada nos Países Baixos. Então, assim, o Lewis foi viajar pelo continente europeu, né, passou um tempo morando na Alemanha, e o que ele mais gostava, né, era de pesquisar lendas, pesquisar a tradição oral, pesquisar histórias de fantasmas, pesquisar baladas, né? Então, assim, ele escrevia poemas também, né, além da ficção dele, e ele se inspirava muito nas baladas macabras alemãs, né? Então, ele gostava muito, por exemplo, do Gottfried August Bürger, gostava muito do Schiller, gostava muito do Goethe, e ele era fascinado, né, pelo Schauerroman alemão, que seria, então, meio que a contraparte alemã do romance gótico, né, que se desenvolveu paralelamente ao gótico, e tanto o gótico influenciou o Schauerroman alemão, quanto o Schauerroman alemão influenciou o gótico britânico, né? Existe uma troca muito forte entre essas duas tradições, né? E ali, no período que ele estava na Alemanha, ele tinha, então, muitas obras que ele traduzia e ia compilando. Ele ia fazendo um inventário, né, de lendas, de causos, e todas as pessoas que conheceram ele, travaram, né, uma certa intimidade com ele, muitas vezes passam por seus diários algumas das histórias que ele contava, né? Então, o Percy Shelley mesmo, no diário dele, registrou 4 histórias que o Lewis contou ali para eles quando estava lá Mary, o Lord Byron, o Polidori, e o Percy com a Claire Claremont lá em Diodati. Ele era, assim, muito interessado em difundir, né, essa tradição alemã para os falantes de língua inglesa. Então, o que ele começou a fazer foi o seguinte: ele teve, no período de faculdade dele, ali uma primeira produção, né, um pouquinho mais cômica, satírica, que não chamou muita atenção, né? Mas, conforme ele foi tendo acesso a essa literatura alemã, ele começou a querer produzir algo naquele estilo, né? E aí, assim, foi muito importante para ele a leitura dos Mistérios de Udolpho, né, da Radcliffe. E ele ficou fascinado com aquela literatura, mas, de alguma forma, a literatura continental europeia também era foco de interesse para ele. Então, assim, o macabro alemão, o Schauerroman alemão, o movimento de Tempestade e Ímpeto, né? E, inclusive, da França, o Sade, né? Existem, o próprio Mário Praz e outros críticos, né, desconfiam muito que ele tenha lido o Justine, do Marquês de Sade, antes de escrever o mundo, né? Então, assim, o Monge foi escrito ali mais ou menos por 1 ano e meio, tal, publicado em 1796, né, depois do Justine, depois do Mysteries of Udolpho, e ele incorpora elementos tanto, né, dessa violência do Sade francesa, né, do aspecto dessa ambientação gótica da Radcliffe, e também as cenas do sobrenatural explícito da literatura do Schauerroman alemão, né? E o contexto é um contexto pós-revolucionário, né? Então, a gente está falando dos primeiros anos depois da Revolução Francesa, né? E a gente está no momento em que, assim, esse terror que vai tentar excitar os sentidos dos leitores e as emoções dos leitores pelo mistério, etc., ele estava quase que já defasado, porque os jornais traziam notícias, né, durante a Revolução Francesa, de linchamentos,
de incêndios, sabe, guilhotinas, né, caindo a todo vapor não, porque não tem vapor, mas caindo loucamente ali nas praças públicas da França. Então, assim, existe uma frase que eu acho muito interessante, se não me engano, do Marquesi: era necessário criar um novo alfabeto, né, para aterrorizar os leitores depois da Revolução Francesa. E aí, assim, o Lewis não era um revolucionário, ele não era um republicano, né, pelo contrário, ele foi membro do parlamento inglês. De certa forma, apesar de ele ter esses interesses, ele fez muito parte, né, do sistema. Ele depois abandonou, em 1812, a literatura para tratar da plantation do pai dele, lá na Jamaica. Então, assim, ele era um homem que tinha algumas ligações muito fortes com esse pensamento do Império Britânico. Ele era um homem tipicamente britânico da época, e não um homem qualquer, mas um dos homens mais ricos ali do Império, né? Então, ele tinha muito tempo, tinha muito acesso, né, a livros, ele podia fazer viagens, ele podia ter uma vida muito pautada pelos prazeres literários dele, né? Então, ele se tornou uma pessoa muito culta muito cedo. Só que ele era muito jovem, né? Então ele começou a escrever O Monge, que ele publicou anonimamente, sem nenhum tipo de papa na língua, né? E a ideia dele foi fazer uma espécie de homenagem a essa tradição, né? Então ele quis embutir nesse grande romance coisas que ele tinha escrito de forma independente, né? Coisas que ele tinha escrito como não traduções fiéis, mas como versões de outras narrativas, e ele foi amarrando tudo numa grande narrativa moldura, né? Então ali você tem, por exemplo, passagens que são homenagens à literatura do Räuberroman alemão, que é a literatura dos romances de salteadores, né, que teve origem primeiro no drama, com o Schiller, que escreveu os salteadores, né, ou os bandoleiros, que é um drama do Tempestade e Ímpeto, que meio que traz um protótipo do que depois vai ser o herói, ou o anti-herói byroniano, né, da figura desse salteador com uma certa honra, com uma certa nobreza de caráter, né? Então, esse bandido idealizado, né? Você tem, então, passagens do Monge que são cenas de salteadores, né? Pessoas acuadas dentro de casa, com essas gangues agindo lá fora, todo esse perigo físico, né? Então, essa mistura de um perigo sobrenatural com um horror, um perigo físico com terror, né? Isso tudo ele vai, aos poucos, dosando ali em histórias paralelas. E essa ideia de uma narrativa moldura ajuda ele a fazer o quê? Ele tem duas linhas narrativas independentes que se unem no final, né? A conclusão do romance é possível quando essas duas grandes linhas narrativas se encontram. Só que dentro dessas linhas narrativas, ele coloca outras obras, ele coloca poemas, né? Ele coloca uma espécie de imitação, né, de um grande autor alemão, que é o Musaus, né? Então, o Musaus ele é meio que um dos grandes compiladores de contos populares e contos maravilhosos da Alemanha, e um dos primeiros a dar forma ao que a gente hoje conhece como o conto de fantasma. Então ele escreveu, por exemplo, O Amor Mudo, que está no Fantasmagoriana. Ele escreveu O Rapto, né, que está no nosso livro Contos Clássicos de Fantasma, que são duas histórias desse universo que está margeando ali os contos de fada, mas ali bem na tradição do conto popular maravilhoso, né? E esses dois, são duas noveletas, na verdade, elas trazem essas figuras do fantasma, né? Então, assim, o Lewis ele vai pegar O Rapto, que é considerado por muita gente o primeiro conto de fantasmas moderno, e vai incluir como um episódio do Monge, dentro de uma dessas linhas narrativas, que é a linha do Raymond e da Agnes, né? Então, assim, o que ele está fazendo? Ele não está simplesmente criando algo original. Ele está prestando um tributo ao que ele conhecia de melhor, né? Então, o que ele conhecia de melhor na poesia macabra alemã, das baladas alemãs, ele vai homenagear, por exemplo, com o The Brave Alonso e The Fairy Maud, que é uma balada lindíssima que está ali no meio do romance. E que, infelizmente,
nas traduções aparece em prosa, sem a musicalidade, sem o peso que ela tem, né? Ela foi traduzida pelo Alexandre Herculano em Portugal, mas o final está completamente diferente, né? Ele mudou, ele suprimiu algumas coisas. Então, assim, eu fico ainda esperando uma tradução realmente boa, né, do The Brave Alonso de Frei Modi, que o Herculano traduziu como Afonso e Isolina, né? E aí você começa a ver, assim, ele vai fazer esse tipo de homenagem, né? Por exemplo, ao Aparicionista, que é um romance gótico que funda o charme alemão, né? Ele vai trazer elementos assim idênticos ao que está lá. Ele vai pegar, por exemplo, um personagem que é apaixonado por um quadro, um retrato, né, de Nossa Senhora, e aí, de repente, ele se vê diante da modelo que posou para aquele quadro, criando um grande conflito. Isso vem do Aparicionista, né? Você tem cenas, essa cena do rapto está inteira, né, no Monge, e outras também. Vai também beber um pouco ali da tradição fáustica, ele vai beber um pouquinho da tradição da tragédia grega, com o Édipo, questão do incesto. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um pupurri, um grande apanhado, né, que oferece ali um banquete, uma ceia, né, de todas as... Assim como o Álvaro Azevedo fez Noite na Taverna, é a mesma coisa, né? O Álvaro Azevedo ele não foi totalmente original, ele pegou enredos europeus, espanhóis, ingleses, alemães, e foi dando, né, um formato novo, modernizando cada um deles para que todos ficassem ali coerentes com uma narrativa moldura, né? Existe algo de original e existe algo de tributo a outras obras com as quais ela dialoga. O Lewis fez isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está, por exemplo, falando de linchamento, falando de invasões, de incêndios, para um público que está com medo de que haja uma revolução republicana na Inglaterra, né? Então, assim, o Império Britânico rechaçou por muito tempo os ímpetos revolucionários, né? E, basicamente, assim, a gente tem a monarquia lá até hoje porque eles foram bem-sucedidos, né? Eles se dedicaram muito a isso. Mas eles tinham muito medo disso, então ele está tocando em feridas profundas. E a gente tem na Inglaterra, né, um histórico muito complicado com o catolicismo, né? A gente tem ali desde o Henrique VIII essa cisão, né, que gerou o anglicanismo, e ele está fazendo um olhar em retrospecto para o passado, que não é um olhar saudosista, que não é um olhar idealizante, né? Ele está olhando para o passado e focando as mazelas do passado católico. Então ele vai falar, por exemplo, da Inquisição, ele vai falar da tirania monástica, né? Não por acaso o monge é considerado um auge do chamado horror monástico, né? Que é um grande tema do gótico, que vai reaparecer nos contos, que vai reaparecer em peças, né? Então, assim... Ô Cid, deixa eu te interromper um pouquinho e te perguntar uma coisa. Tu acha que é por isso que ele fez o livro se passar em Madrid? Para ficar mais cruel, assim, a crítica à igreja e ao catolicismo, enfim? Sem dúvida. O Monge é um livro extremamente anticatólico, né? Extremamente. Isso é. Isso é. E as traduções hoje nem sempre conseguem reproduzir a carga que havia na época. Porque, assim, se vocês forem pensar, o Melmoth, o Monge e outras obras assim, dessa época estão inseridas dentro de um diálogo entre religiões que é protestantismo e catolicismo, né? Então, assim, o gótico ele vai fazer muito isso, né? Goticizar o outro, né? Ou seja, transformar o outro em tema de uma obra de horror para criticar a visão de mundo do estrangeiro é um expediente muito comum. Então, assim, você coloca o quê? Você cria um espaço e cria um tempo. O tempo gótico, geralmente, é esse passado pseudo-medieval. Você não tem fontes históricas muito apuradas, mas você navega nesse imaginário do que seria a Idade Média. É claro que eles não são historiadores, então, assim, muitas vezes eles misturam Idade Moderna com Idade Média, coisas ali da Contra-Reforma com coisas
da Alta Idade Média é uma bagunça, mas eles tentam usar essa ambientação medieval. E o espaço, geralmente, é um espaço estrangeiro, né? Então, a Itália, Espanha, né? Vocês têm ali o romance gótico da Polônia. Onde é que ele se passa? Na Espanha. Né? Pega um romance gótico inglês. Onde é que ele se passa? Na Itália. Né? Isso é muito comum. Né? E isso é uma forma também de você poder pesar um pouco a mão. Né? Porque você vai falar sobre um clero corrupto. Né? Mas você está falando da Inglaterra, onde você vive, né? Sendo que você é anglicano, você comunga daquela religião, ou você é calvinista e também comunga daquela visão protestante. Então, para poder falar de hipocrisia religiosa, assim como Diderot já tinha feito, assim como outros autores já tinham feito, eles levavam a ação para o Mediterrâneo. Então, eles afastavam um pouco. Cid, mas tinha também uma questão de um certo fascínio que eles tinham por esse exotismo do estrangeiro, né? Não tinha? Eles tinham... na verdade, assim, é uma mescla. Primeiro que assim, existe um senso de superioridade, né, do britânico. Né? O britânico que se considerava, na época do Império, o ápice da civilização. Né? Então, você tem uma ideia de que o resto da Europa, Balcãs, Mediterrâneo, leste europeu, são regiões bárbaras. Né? Uhum. O Lord Byron, por exemplo, quando ele vai falar da Alemanha, ele fala dos godos. Ele fala, não, os godos, como se a Alemanha vivesse ainda, né, na antiguidade. Né? Apesar de todo o avanço industrial, bélico, cultural. Né? A gente sabe que até, né, o Tempestade de Ímpeto, a Alemanha ela não tinha o prestígio cultural, né, que países como a Itália tinham. Né? Então, assim, a Inglaterra estava num momento que ela olhava para a Itália, e a Itália ela tinha deixado de ser o centro cultural do mundo, né, o centro econômico do mundo, o centro militar do mundo. Né? A Inglaterra tinha assumido esse ponto. Só que a Inglaterra não tinha um passado glorioso com um Império Romano, com uma Renascença. Né? Eles eram colonos do Império Romano, eles eram, né, eles eram a Bretanha ali, sabe? Era Londrina, sabe? Tipo, eles eram escravos de Roma, politicamente. Então, assim, essa inveja que eles tinham desse passado mediterrâneo glorioso, de civilização, de cultura, de filosofia, de leis, né, de infraestrutura urbana, eles meio que buscavam na sua própria Idade Média. Então, a Idade Média deles era uma ruína, né? Era algo completamente devastado pelo tempo, devastado pelo descaso. As grandes propriedades católicas viraram casas, né, moradia de nobres decadentes que ganharam essas propriedades para apoiar né, o advento do anglicanismo. Então, assim, a ideia de uma tradição do passado inexistia lá. Eles tinham que meio que criar de uma forma meio falseada, né, essa ideia, retomando o ciclo arturiano, retomando as baladas escocesas. Todo esse romantismo inglês ele é muito dúbio, né? E o pré-romantismo também, onde se insere o gótico. Então, eles olhavam para esse passado mediterrâneo com um fascínio da ruína também. É algo que já tinha decaído, algo que já tinha acabado. Né? Mas eles olhavam muito para esse universo como crítica. Né? Eles olhavam assim, o que a gente tira daqui? A gente tira a hipocrisia católica, a hipocrisia dos monges, do celibato. Né? Então, a castidade, o celibato, não eram realidades para sacerdotes anglicanos, né? Para reverendos calvinistas. E eles faziam de tudo para mostrar como isso era antinatural, né? Como que isso era monstruoso. Você pegar um homem, né, e deixá-lo a vida inteira enclausurado, casto, celibatário, era uma forma de você gerar monstros. Né? Então, esses romances estão trazendo isso à tona. Estão discutindo esse tipo de coisa. Né? Que é uma crítica ao modo de ser católico. Né? Então, quando eles vão falar da Espanha, eles vão falar muito da natureza, assim, mas eles não vão ressaltar a civilização. Eles não vão pegar a Itália e vão falar, olha, aqui foi
um centro de radiação, de uma cultura de legislação, uma cultura, sabe, com cidadãos, com uma participação. Não é isso que eles estão olhando lá. Eles estão olhando o quê? Aqui houve inquisição, houve perseguição, né? Os grandes religiosos eram grandes vilões. É isso que eles fazem com a literatura deles, né? Então, eu acho que tem mais um exotismo da monstruosidade do passado do que um apreço, né, pela glória antiga do Mediterrâneo. Assim. Isso eu acho que fica muito claro nas obras. Certo. Eu acho. Não, pode falar. Eu só ia dizer antes da próxima pergunta que nós temos perguntas aqui, né? Da Poesia de Segundo, ela fez duas perguntas, né? A primeira era se os poemas do Lewis também são bons e quais deles você mais gosta, né, para o Cid. E a segunda pergunta é se o Monge só influenciou o romantismo ou se já diria que é uma obra romântica. Olha, se a gente for pensar, né, no romantismo como um movimento, né, ele é um movimento tipicamente alemão, né, ele foi transformado em um programa na Alemanha. Então nós temos Novalis, Schlegel, né, e autores que vão sistematizar essa nova estética, como Hinos à Noite, por exemplo, um livro que a gente inclusive editou, do Novalis, né, com a revista Ateneum, que o Schlegel editava com poesia, com ensaios, né? E o romantismo está muito ligado à filosofia, está muito ligado à política, né? É uma revolução da mentalidade, né, que vai pegar autores como Kant, por exemplo, vai tentar aplicar isso à arte, né? Mas na Inglaterra o romantismo ele é um pouco difuso, assim, né? Ele é considerado romantismo, mas ele nasceu num tripé que seria, primeiro, tudo isso considerado pré-romantismo lá, tá? Graveyard Poetry, né, que seria a escola dos poetas de cemitério, que são aqueles neoclássicos que não faziam neoclassicismo, né? São pessoas que estavam num contexto, mas criaram algo completamente diferente do que se costumava fazer. Então, Edward Young, né, Robert Blair, Thomas Gray, autores começaram a escrever poemas sobre os cemitérios, sobre as ruínas, sobre a solidão, sobre a morte, sobre os mortos, sobre a noite, sobre os sons da noite, né? Essa estética que depois o romance gótico vai se apropriar dela assim, loucamente. O Walpole era amigo do Thomas Gray de infância, ele editou Thomas Gray, então assim, existe uma relação muito próxima. O outro pé aí desse tripé seria essa tradição das baladas escocesas, né? Especialmente as baladas oceânicas. O Ossian seria um bardo mítico ali da Escócia e foi republicado ali no século XVIII pelo James Macpherson, que supostamente teria encontrado, né, algumas obras dele e traduzido, só que na verdade tinha fragmentos, né, muito dispersos, e ele mentiu, forjou, né, uma grande obra bem afinada com o gosto moderno da época, e ele atribuiu isso ao passado escocês, né? E o outro, né, pé desse pé é o romance gótico mesmo. Então, assim, em vários aspectos, o romance gótico ele é pré-romântico, né? Só que, assim, como na Inglaterra o romantismo ele não é tão programático como na Alemanha, então é um pouco mais difícil você falar quando começou, de que forma, tal. E existem críticos que falam que o Castelo de Otranto é o pontapé inicial do romantismo na Inglaterra. Existem críticos que falam que você vai ter lá na Lyrical Ballads, né, do Percy, um pontapé inicial. Aí já é mais próximo ali do século XIX. Então, assim, isso varia muito. Mas eu vejo, da forma como eu vejo, o Lewis ele influenciou o romantismo. Ele não é parte do movimento romântico, ele ainda é muito parte da principal década do romance gótico. Ele é tipicamente gótico, né? Algumas das inovações do romantismo vão aparecer num gótico tardio ali na década de 1820, 1830, né? Mas nessa época não tem nada ali no Monge que dependa, né, de uma inovação estética do romantismo. Tudo você já encontrava antes.
Ele só remanejou de um jeito mais pesado, assim, mais barra pesada, vamos dizer. E outra pergunta que foi... Dos poemas, né? Esses poemas são bons. Olha, eu gosto muito dos poemas do Lewis. Existem poucos traduzidos, né? Então, assim, eu acho que o meu preferido seria esse que eu citei, que está no Monge e também está num livro dele, chamado Tales of Wonder, né? Além de ser um poeta, o Lewis ele era tradutor de poemas e ele era um compilador de poemas, ele editava poemas, né? Então, esse Tales of Wonder, né, que se eu não me engano, é de 1799 ou 1800, não me lembro agora, é um desses 2 anos. Talvez 1800. É uma colaboração dele com outros autores, como Robert Southey e o Walter Scott, né? E, basicamente, eles juntaram traduções de baladas macabras alemãs, poemas escritos à moda das baladas alemãs e alguma coisa também mais autoral deles, né? É ali que saiu, por exemplo, traduções importantes, né, do Bürger, extremamente influentes. Eu acho que, assim, do Lewis, o The Brave Alone and the Fairy Mod é o poema mais, assim, mais perfeito, assim. Ele é, para mim, o maior exemplo de poema gótico britânico, né? Sem comparação próxima, ele está disparado à frente, eu acho que como exemplar, como modelo, eu digo, né? Não estou falando de qualidade, porque isso é subjetivo. E ele influenciou muito outras obras, né? Outros poemas, outros contos, né? E ele é importante assim por quê? Porque ele olha, ao mesmo tempo, para a poesia alemã, mas também para a prosa alemã. Então ele pega um episódio do Aparicionista, do Schiller, pega uma balada do Bürger e mescla as duas coisas num poema só, né? Então, assim, como ele está meio no meio, né? Acho que não é tão spoiler falar, mas basicamente é o seguinte. É a história do perjúrio, o tema do perjúrio, né? Então, um amante que vai para a guerra e antes de ir ele consegue a promessa da sua amada de que ela vai se manter fiel até ele voltar, né? E vai se manter fiel também se ele não voltar, né? E aí, com o tempo, né, ele na guerra, passa-se, né, um tempo, ele não volta e essa moça ela vai se casar novamente. E esse espectro em armadura, com um cálice cheio de sangue, brinda aos noivos, e nesse momento ele leva ela, arrasta ela de uma forma bem espectral, assim, para o inferno. É basicamente isso, é uma coisa super simples. E tem toda uma história de uma maldição que toma, né, o lugar, e as pessoas, de ano em ano, revêem a cena da noiva tentando se livrar desse agarrão espectral, desse cavaleiro negro, enquanto vários esqueletos brindam com crânios feitos como taça, e mudam um pouco o título, né? Então antes era The Brave Alonso and the Fair Imogen, né? Então o bravo, o Alonso e a bela Imogen, e aí eles mudam de fair para false, né? Então falsa, tal. Que é um tema da literatura que aparece no Fantasma do Doce William, que aparece na Leonor, né? Ou Lenor do Bürger e tal. Só que ele vai dar uma cara mais terrífica, né? Então ele pega coisas tradicionais e transforma em algo mais horrível ainda, mais pesado ainda, né? E, por exemplo, um ano depois do lançamento do Tales of Wonder, surge um plágio dele, uma cópia dele, que é o Tales of Terror, que ninguém sabe quem editou, é anônimo, né? Ninguém sabe quem escreveu, mas que traz também traduções e novos poemas de horror. Um deles é o Albert of Werdendorf, que a gente transformou depois em livreto também. Por quê? É um poema que copia esse poema do Lewis, só que muda as coisas, né? É uma moça que se envolve com um nobre, e esse nobre a troca por uma mulher rica e tal. E ela tem uma promessa, né? Ela consegue a promessa dele de que num dia que ela está desesperada com o casamento dele, que eles iriam se encontrar meia-noite. Só que esse nobre a envenena. E aí ela aparece como um espectro. Então, assim, esse poema ele foi servindo de protótipo para várias outras narrativas. Esse poema, por exemplo, ele virou um conto, né, da Sarah Wilkinson,
alguns anos depois, uns 10 anos depois. Né? A gente publicou a tradução dele, inclusive. Então, assim, eu acho o Lewis importante também como poeta porque ele trouxe não só traduções, né, de poemas importantes, ele jogou luz sobre essa tradição do macabro alemão, numa época que pouca gente na Inglaterra conhecia isso. Walter Scott começou a se interessar por isso por causa do Lewis, começou a traduzir esses poemas por causa do Lewis. Né? Então ele é uma figura-chave ali, né, como agitador cultural mesmo, antes do romantismo, mas boa parte do início do romantismo está pautado pelo gótico também. Então, nesse sentido, ele é uma influência para o romantismo. Tá, vamos lá. Vamos agilizar um pouco agora. Ismael pergunta um pouco. Ou seja, em relação à própria literatura de terror, de que forma o monge influenciou na literatura de horror posterior, né? De que forma a gente enxerga essa influência nas demais obras e, ao mesmo tempo, né, ironicamente, por que o monge não é tão conhecido, não é tão falado quanto, por exemplo, Frankenstein, Drácula, o Médico Monstro, né? Olha, essa é uma pergunta difícil, assim, por que ele não é tão conhecido? Eu acho que, assim, eu acho que essa é uma dívida que os mercados editoriais têm com o público leitor, né? Então, assim, eu acho que cabe, né, às editoras fazer um esforço para deixar isso acessível, né? Essa obra ela não é acessível em muitos idiomas, ela não é acessível em muitos países. Então, assim, a gente tem interesse em fazer a nossa parte também, né? Mas a gente vem fazendo aí esse esforço de forma indireta também. Vários dos livretos do Raridades do Conto Gótico são derivações do monge, né? São obras que devem a sua existência à influência dele, né? Nós temos pelo menos 5 livretos que são diretamente assim, tributários dele, vamos dizer. E, no geral, assim, essa tradição do horror depois, ela bebe do monge de várias formas. Primeiro, a forma mais imediata foi, por exemplo, a própria Anne Radcliffe, né? Vendo o sucesso do monge, vendo, né, todo o traje, né, ao redor do monge, porque assim, o monge ele quase foi censurado, né? Houve processos para censurá-lo. A segunda edição trazia o nome do Lewis e ele colocou lá que ele era membro do parlamento, né? Então, assim, causou mais escândalo ainda, e na terceira edição, ou na quarta, não lembro, ele mudou algumas partes, ele suavizou até passagens como prostituta ou prostituição, ele mudava para aquilo que a desonrava, estuprador, ele mudava para ele cometeu um erro, sabe? Então, assim, ele suavizou muito essa carga mais obscena do romance, né? E, assim, quando ele surgiu, a Radcliffe, vendo o sucesso que a obra fazia, ela se sentiu meio obsoleta, e ela escreveu o Italiano, que é muito mais pesado, né, que os Mistérios de Udolfo, influenciada pelo monge do Lewis, né? Então a figura do Schedone, por exemplo, é um monge muito mais terrível, porque ela estava tentando alcançar aquele nível de frisson, né, que o Lewis tinha atingido. E aí vocês têm assim várias obras que vão beber dele. Vocês têm vários Blue Books, que são trechos do monge, né? Então, assim, o episódio da Freira Sangrenta, que na verdade é a versão do Lewis para o rapto do Musaus, ela se transformou em vários Blue Books avulsos. Várias peças que adaptam trechos do monge, especialmente a história de Agnes e Raymond com a história da Freira Sangrenta. A Sarah Wilkinson, por exemplo, escreveu O Convento de Santa Clara. Santa Clara é o nome do convento ali que aparece no monge. Tem uma história também, né, o vilão se chama Lewis, né? Então, assim, você tem um monte de referências, né? Na Alemanha, embora o gótico alemão tenha sido muito influente, né, sobre a escrita do monge, o gótico alemão também se influenciou muito por ele. Por exemplo, o Hoffmann escreveu Os Elixires do Diabo, que em grande parte é um reconto do
do monge. Né? Você tem muita coisa inédita ali, com a questão do duplo, a questão do vinho do diabo e tal, mas boa parte da obra é um decalque do monge. Né? E os Elixires do Diabo, muita gente considera como o ápice do charme romano alemão. Né? Outras imagens, o Lord Byron, por exemplo, tem várias cenas, né? Inclusive no Dom Juan, por exemplo, que fazem homenagem ao Lewis. Ele escreveu homenagens ao Lewis, citando nominalmente, né, assim, expressando a admiração dele. Todas essas figuras assim, de mulher que se traveste de homem para poder chegar perto do amante, muito disso é devido ao trabalho que o Lewis fez. Né? Uma das amantes do Lord Byron, sabendo do gosto dele pela literatura gótica, começou a se disfarçar de pajem para invadir a casa dele, sabe? Cortou o cabelo, sabe? Então, assim, o Monge é um fenômeno cultural também, não é só um livro influente para a literatura de terror, ele teve um impacto cultural. Você tinha charges na época, né? O Isaac Cruikshank, por exemplo, em 1801 fez uma charge chamada Luxúria, né? Que tem uma mulher se masturbando diante de uma lareira lendo o monge, né? E ela levanta a saia para as nádegas ficarem ali ao alcance do fogo. É aquela imagem que hoje a gente tem chulamente como fogo no rabo, entendeu? Porque assim, o monge, ele era algo que era algo quase pornográfico para os padrões da época, né? Quando você tem um parâmetro de comparação, isso fica mais explícito, tá? Eu vou falar, por exemplo, da Sarah Wilkinson. A Sarah Wilkinson, ela vai falar de abuso sexual e ela vai falar assim: ela passou pela pior provação que uma mulher poderia passar durante noites a fios, e na última vez em que o abraço do vilão foi forçado sobre ela, ela pereceu. Por exemplo, isso é Sarah Wilkinson mais, né, pudica, falando sobre abuso sexual. O Lewis, ele vai falar, ele pegou a mão, pegou a carne, apertou, sentiu macio aqui, ali, assim, é muito mais gráfico, né? É algo que era inconcebível para a época, era muito, muito escandaloso. O Coleridge escreveu uma crítica falando que aquilo era blasfemo, pornográfico, aquilo devia ser, banido, sabe? Então, assim, era algo que hoje, para a gente ler o Monge direito, a gente tem que ter em mente várias coisas. Primeiro, o anticatolicismo dele era extremado, né? A gente só vai ter um anticatolicismo tão forte no Melmoth, né? Outras obras nem chegam aos pés, né? A gente tem uma questão de diabolismo, né, com rituais. Os rituais que geralmente aconteciam na literatura gótica eram invocações de fantasmas. Ali ele está invocando, né, Matilda está invocando Lúcifer, né? E está invocando um Lúcifer belíssimo, um Lúcifer que é baseado no Eblis do Vathek, que por sua vez é baseado no Satanás do Milton. Então, assim, uma figura de Lúcifer magistral, não é aquele demônio deformadinho, que é um diabretezinho que você engana sendo esperto, como era na Idade Média. Não, é uma visão completamente diferente do que é o diabo, né? A figura da súcubo que aparece, né, Matilda, ali levando o monge a primeiro se sentir orgulhoso, né, de ter alguém que daria a vida por ele, quando ela, num momento, ela suga o veneno de uma picada de cobra na perna dele para salvar ela. Ele acha que ela é um lado, o rosto encoberto. Então ele fala, pô, largou a vida para morar num convento só para ficar perto de mim. Faz de tudo para ser uma espécie de discípulo. Depois eu descubro que é uma mulher que está disponível para me salvar, porque me acha um cara foda. Eu descubro que ela é o modelo do quadro que eu venero, que é a única mulher que eu já desejei na vida, sabe? Tudo vai virando um combo, e tudo isso ia muito além, sabe, do que era permitido em termos de sensualismo, de carnalidade, né? A violência do monge muitas vezes é usada como um disfarce para sexualidade, né? Então, assim, em muitas das passagens
de violência, porque você falar de violência sexual era algo menos obsceno do que você falar de uma cena consensual de sexo, né? Então, assim, uma cena consensual de sexo era obsceno, ou seja, fica fora da cena, né? Agora, se o cara é um vilão e você quer mostrar que ele é um vilão expressando com uma cena de abuso como ele deve ser destruído, como ele merece ser destroçado, como ele merece ser linchado, como, né, ele realmente é cruel e ele se desvirtuou, o público aceitava, entendeu? Então, assim, é uma questão muito, muito delicada ler o Monge com os olhos de hoje. A gente tem que dar uma mudada nos óculos ali para poder entender por que ele foi tão escandaloso, né? E assim como no Castelo de Otranto eu achava que algumas coisas eram muito convencionais e muito fraquinhas, perto do que eu procurava, e eu só fui entender que aquilo estava acontecendo pela primeira vez, né? A figura do monge fantasma, se virando ali com um rosto esquelético, tudo aquilo que você fala, poxa, isso aí você vê até em trailer de filme de terror vagabundo hoje. E, sabe, foi a primeira vez que apareceu. Então, assim, esse nível de ultraje que nasce com o monge, ele aparecia, assim, no Sade, aparecia no Charles Roman alemão, mas, assim, fora desse âmbito de uma literatura respeitável. Ou aparecia na pornografia, ou aparecia no Charles Roman, que era considerado literatura de entretenimento subliterário, assim, sabe? Então, acho que ele fez isso. Ele deu ele tratou com respeito coisas que eram consideradas subliteratura, né? E ele trouxe coisas extremamente incômodas e perturbadoras para o centro da cena, né? Então, você falar, por exemplo, que a Agnes perdeu o filho. Uma coisa é você pegar, por exemplo, o Horsley Curtis, que escreveu A Freira Sangrenta do convento de Santa Catarina, e ela perde o bebê, e você fala, tá, ela estava grávida, foi torturada, tal, até que ela perdeu seu bebê. E aí ela aparece, fantasmagórica, com um bebê morto no colo. A Agnes, ela perde o bebê, ela fica numa masmorra com o bebê, segurando o bebê no colo, o bebê vai apodrecendo. Nossa, é horrível isso. Sabe, ela fala... É uma das piores. Ela sente as larvas que estão devorando o bebê pelos dedos, enquanto ela abraça esse bebê morto. Então, assim, é outro nível de exposição. Não é assim, o bebê morreu. Não. O bebê morreu, ele está apodrecendo nos braços da mãe, que não solta ele, que está traumatizada e está ali com lagartos andando em cima dela, larvas andando em cima da mão dela, enquanto ela tenta minar esse bebê morto. É uma outra história, assim. A pão e água, às vezes só água, nem isso, água podre. Gente, é horrível. É horrível, horrível. Não, e a cena para mim, uma das piores cenas é a que a população vai atrás da madre. Eu sou meio... Eu dou spoiler, tá, gente? Desculpa, mas pra mim essa cena é pavorosa. Foi a cena que eu fiquei assim... Eu fiquei relendo a cena, porque eu fiquei interessadíssima na habilidade dele criar aquela cena e assim, é uma coisa que ao mesmo tempo deixa a gente eletrizado, porque é uma cena muito ágil e boa, e é uma cena muito amedrontadora. Para mim, essa foi a pior de todas, eu acho. Não, eles invadem, eles xingam, eles ignoram os pedidos de súplica dela, eles jogam, né, com uma funda, uma pedra nela, aí ela já cai morta, eles pisoteiam, eles chutam, eles dão paulada, e até virar uma geleia no chão, assim. Então, assim... Arrastam um cadáver pelas ruas e tal, né? É terrível. E isso, existem duas fontes. Vocês encontram isso, por exemplo, na Fúria de Aquiles, né? Ele arrastando lá o cadáver do Heitor e tal. Mas, olha, é 1796, ou seja, isso é exatamente o tipo de descrição que vocês encontravam das invasões, né, do Sansculotte nas casas da nobreza francesa na Revolução. Então, o inglês lendo aquilo era algo
que ele achava, especialmente se ele fosse nobre, que poderia acontecer com ele se houvesse uma revolução republicana lá. Né? Então, assim, é o tipo de cena que falava assim, eu preciso estar alinhado com o medo da minha época. O medo da minha época não é mais o medo de eu estar numa galeria de quadros e o quadro piscar para mim, sabe? Era o medo de você, de repente, tá num país que está no meio de uma revolução e a população começar a guilhotinar e linchar os nobres. Então, assim, essa autoridade reacionária, né, que é a Madre Superiora, a abadesa, né, se não me engano, é uma abadesa, acho, sendo linchada, é basicamente essa figura de autoridade que deve ser destruída na Revolução. Né? Então, que deveria, né? Então, assim, ele está alinhado com os medos da época. Ele é muito hábil em fazer aquilo que a pessoa quer ler. Então, assim, a pessoa na época, ela gosta do gótico, ele entrega o gótico. A pessoa gosta do sobrenatural, história de fantasmas, demônio, ritual, não sei o quê, ele entrega isso. Pô, mas gosta também de história de bandidos, de, sabe, gente cercando casa para roubar, matando. Ele coloca isso também. Ah, mas tem ali história de amor, tal, que é difícil de se consumar porque tem sempre um vilão atrapalhando? Tem também. Ah, mas tem a história de corrupção moral, de hipocrisia católica, né, que os protestantes adoravam exaltar, né, como uma autoafirmação da superioridade deles? Tem. Tem ali uma visão do Mediterrâneo como um lugar devastado, um lugar decadente, para o Império Britânico se sentir melhor? Tem também. Ou seja, ele faz tudo, ele faz o pacote completo para o inglês padrão ficar, ao mesmo tempo, encantado e aterrorizado, né? Então, com uma mão ele afaga o ego e com a outra ele estapeia o coração, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Oi, Erika, eu acho que essa cena aí, ela te apavorou tanto porque, se a gente pensar, é bem fácil de ver ela acontecendo nos dias de hoje, né? Imagina uma população revoltada, né? Meio, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Acho que é por isso que ela assim como a cena não é da Agnes, bom, a cena de estupro que tem, né? Mais adiante, eu acho que é por isso que essas cenas são tão pesadas, porque a gente sabe que isso não é algo só do passado, né? É algo que ainda, infelizmente, acontece nos dias de hoje, né? Não é difícil de enxergar e acho que quanto mais próximo da nossa realidade, mais assustador fica, né? Eu queria aproveitar o gancho disso que tu falou. Eu queria ler aqui a pergunta da Camille Queiroz. Havia um flerte com a estética do grotesco ou é só a violência explícita? Olha, depende de que grotesco a gente está falando, né? Porque se for o grotesco original, né, das pinturas, das grutas, né, dos grafites lá de Pompeia, etc., de onde vem a ideia, não, porque o monge não tem essa estética da monstruosidade, da deformidade, né? Ele não explora isso, ele explora algo mais tradicional, que são os demônios, que são os anjos caídos, que são os humanos corruptos, né? Então o monge corrupto, devasso, que são os bandidos, né? Que são essas figuras religiosas de poder atingindo um controle tirânico da vida das pessoas que estão sob sua tutela. Então não é algo grotesco nesse sentido de buscar uma exploração da monstruosidade pela deformidade e tal. Também não é o grotesco ali que a gente vê, por exemplo, no romantismo teorizado ali pelo Victor Hugo, por exemplo. É outra coisa, o romantismo vai olhar para o grotesco como um contraponto do sublime, né? Então, assim, como uma maneira de... Opa, acho que tá rolando um eco aqui. Parou agora? Alô? Tá rolando um retorno aí. Mas vamos tentando assim mesmo. Não sei então, assim, não é esse grotesco do romantismo também, porque não é que ele está tentando alcançar o sublime, né, fazendo esses contrastes. Por exemplo, como no Corcunda de Notre Dame nós temos, né, o Quasimodo ali
como uma figura deformada, uma figura que tem, né, uma deficiência ali, com sentimentos elevados, né, nesse contraste. Não é bem isso. Essa violência, ela é basicamente assim, é uma tentativa de você causar um efeito no leitor, né? Então, assim, você pega quais são os medos que esse leitor pode ter, né? E você coloca personagens vivendo aquilo, sofrendo aquilo, né? Então, assim, o Monge, ele foi muito lido por mulheres, né? Seja pela questão dessa sensualidade dele, né? Que, assim, muitas mulheres liam quase como pornografia mesmo, né? Existem vários relatos, né? Tanto que tem uma frase, eu não me lembro agora de quem que é, mas é uma carta em que o homem fala o seguinte: você conhece o Vathek? Aquela coisa exótica, interessante e tal. Surgiu algo pior do que aquilo, algo mais obsceno, algo mais terrível do que aquilo. É o Monge. E as meninas aqui de casa adoram. Então, assim, o apelo que o Monge teve com mulheres foi muito forte. Embora ele seja considerado gótico masculino, na nomenclatura recente, né, dos críticos, boa parte de quem copiou o Monge foram autoras, né? E, basicamente, elas usaram as cenas do Monge para denunciar a violência contra a mulher, né? Então, assim, os vilões são pessoas que vão maltratar, que vão agredir, que vão estuprar, né? E, basicamente, assim, elas estão usando o Monge como modelo, né? Elas encontraram uma forma de dar voz a essa discussão com o uso do horror, né? Então, isso é algo muito interessante, porque, assim, como que você avalia, né, essa violência ali? É algo gratuito, né? Bom, se você está usando a violência para criticar a hipocrisia católica, se você está usando a violência para criticar as estruturas de autoritarismo, né, que você tem nos conventos, dos mosteiros, na hierarquia religiosa, se você está usando a violência para denunciar a formação de gangues de bandidos que em lugares mais ermos não tem nenhum tipo de controle, você está usando a violência para falar de quão perigoso é o levante popular, né, contra a autoridade, como foi na Revolução Francesa, eu acho que é um terror muito ideológico e muito pouco gratuito, né? Então eu não diria que o Monge vai pelo caminho do grotesco, eu acho que ele vai pelo caminho de uma violência que é estilizada assim, conforme a tradição literária da época, mas ela é altamente política e altamente carregada de discussões sociais ali, né? Ô Cid, aproveitando esse gancho, assim, tu acha que no contexto histórico em que ele nasceu, ele seria, por exemplo, comparado ao que hoje a gente tem, por exemplo, no novo extremo francês, no cinema, por exemplo, ou seria algo ainda mais obsceno, mais marginal? Olha, eu acho que assim, se a gente pegar aí o novo extremismo francês, realmente dá para fazer um paralelo, sim. O que esses criadores estão fazendo, né? Pega aí A Invasora, o Mártires, Alta Tensão, né? Esses filmes todos, eles dão um passo além, né? Que é diferente do que é feito, por exemplo, no torture porn, né? Que é um outro gênero também que usa e abusa de cenas de violência extrema, né? O que eles fazem ali, quando você pega um filme como o Ghostland ou como o Mártires, você tem a violência a serviço de uma linha narrativa, né? E as linhas narrativas são muito, como é que eu vou dizer assim, muito aprofundadas, muito bem desenvolvidas, né? E politizadas também, né? E politizadas também. Então, assim, quando você fala que o Monge ele ultrapassa a violência da época, o que ele faz? Já existia aquele tipo de cena? Já. Mas, assim, ele aprofunda aquilo. Então, assim, se você pegar no nosso livro Contos Clássicos de Fantasma, O Rapto, que é essa narrativa do Musaus, e você ler o episódio da Freira Sangrenta, do Lewis, que é quase uma tradução do Rapto, incluída lá, você vai ver assim, existe um aparicionista que é chamado no Rapto para livrar, né, o pobre coitado que está sendo assediado e abusado pela freira,
da sua assombração ali. E isso é feito de uma forma assim, sucinta. Ele aparece, ele é contratado para isso, ele faz lá os seus rituais de conjuração, né? Então ele é um Geistabana, né? Que é, inclusive, o título original do Necromante, que é outro romance do Charles Roman alemão. E isso é, assim, é asséptico. Ele chega, faz, dá certo, livrou o cara da assombração e acabou. Chega o Lewis e faz isso e mostra o quê? Aparece um judeu errante. Um judeu errante com uma bandana na testa que cobre uma letra em chamas. E isso é a marca de Caim. Então, assim, ele pega ao mesmo tempo uma figura que é Caim, que é o judeu errante e que é um exorcista. Opa, caiu, peraí. E aí, assim, ele mistura essas tradições, né? Ele pega o Caim, que já teve ali uma versão byroniana, né, como um anti-herói byroniano. Ele pega o judeu errante, né, que estava começando a voltar ali, né, com essas lendas. Existiam blue books na época sobre o judeu errante, assim, mas tudo muito inofensivo, sabe? Aí ele vai lá e coloca, né, mistura tudo, essas três figuras numa figura só, e o cara faz um ritual terrível ali, sabe? Então, assim, ele dá um toque de detalhe que não existia antes. Então, a cena no rapto que te apresenta o fato de que o fantasma da freira está indo todas as noites para a cama ali do assombrado para transar com ele, é uma coisa assim que é falada em poucas linhas. É uma coisa passageira, é tipo en passant, sabe? E aí, inclusive, até a fantasma da freira se deitava com ele durante as noites, ele não tinha como resistir, como sair. No Monge, isso é descrito assim com detalhes, ela aparece uma vez, aparece outra vez, aparece outra vez. Então, assim, é o que eu estava falando dessa carnalidade, né? Então a violência é a mesma coisa. Você não vai ver uma cena do tipo, a multidão enfurecida entrou no convento e quebrou os móveis e atirou fogo nas cortinas e linchou ou atiraram uma pedra na cabeça da abadesa, que caiu morta, não sei o que lá, e foi xingada. Não, assim, ele vai descrevendo com detalhes. Então, xingaram, amaldiçoaram, ignoraram os pedidos por misericórdia, jogaram a pedra na cabeça, ela caiu sangrando, eles continuaram chutando o corpo morto, pisaram, deram paulada, não sei o que. Assim, é um nível gráfico de violência. Então, assim, o que o Lewis fez foi explorar, né, o potencial gráfico da violência, né? E isso vai ser meio que... tem gente que vai afirmar isso, eu não sei se dá para ser tão taxativo, mas tem muita gente que vai falar que ali é um nascimento do horror, ali apartado do gótico. Ele carregou tanto no horror que ele passa a ser mais um romance de horror do que um romance gótico, né? E eu tenho minhas dúvidas, eu vejo como ainda um dos auges, um dos ápices do horror gótico. Eu diria que não é que o horror se apartou do gótico, é um horror gótico. Ele é tanto gótico quanto horror, né? Então, eu vejo essa intenção, esse plano por trás. Embora isso tudo tenha sido meio intuitivo, porque ele era muito jovem, né? Ele não teorizou isso, ele não fez um grande plano, um movimento para isso. Ele foi seguindo o gosto dele. Era disso que ele gostava e foi isso que ele foi escrever. É basicamente isso. Assim. Bom, a gente agora já está com quase 1h30 de live. A gente vamos encaminhando para o final, até para não ficar muito extenso, para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Então, eu ia propor que a Irka e o Ismael fizessem cada um uma última pergunta para o Cid, pode ser? Claro. Pode, deixa eu pensar o que eu ia perguntar para ele. Eu ia comentar só que o que tu disse sobre ele esmiuçar bem essas cenas é que na escrita a gente chama de sumário e cena, né? Então, tipo, ele... Geralmente o que a gente quer mostrar mesmo, o que a gente quer deixar bem claro e bem marcado no leitor,
na memória do leitor, a gente transforma em cena. Então eu acho que é isso mesmo. Ele disse que ele era bem jovem e provavelmente gostava muito dessas coisas mais violentas, essa violência mais gráfica. Então, de repente, por isso ele procurou não sumarizar, não carregar a mão, talvez. E lembrei que eu ia te perguntar, essa possível treta com a Anne Radcliffe, rolou ou não rolou? Porque dizem que ela escreveu o Italiano como resposta às cenas violentas, mas agora tu me diz, eu não li o Italiano, mas agora tu me diz que o monge do Italiano é muito mais pavoroso, então eu não sei. Então, é porque assim, ela escreveu o Italiano em resposta ao monge, mas não é que ela quis apenas refutar, afirmar que o tipo de gótico dela, mais focado no terror, né, de uma antecipação, né, de um perigo, de um suspense, fosse algo melhor. Não é que ela estivesse tentando rivalizar, mostrando que ela era melhor. Ela incorpora elementos do monge. Então essa resposta é mostrando também que ela é capaz também de ir além, de excitar a imaginação do leitor de formas mais extremas também. Mas, claro, dentro do estilo dela, dentro dos limites que ela se impunha, né? Então, assim, quando você pega um monge e lê o Italiano e você pensa, poxa, o Italiano jamais existiria sem o monge, né? Pega, por exemplo, como que é os Mistérios de Udolfo, né? Ela vai se preocupar muito mais em trabalhar a sensibilidade das personagens, trabalhar as paisagens, trabalhar as motivações emocionais de cada um ali. Ela vai falar, por exemplo, o pai da Emily vai se mudar. Ela vai ficar 2 páginas explicando por que ele se mudou para aquele lugar, porque a paisagem era assim, a montanha era assado, o tipo de planta que nascia lá, o tipo de ar que tinha lá, a temperatura, não sei o quê. Então, assim, ela vai construindo um universo interior, né, que transporta o leitor para uma intimidade, né, de construção de personagem mesmo. Então, ela vai mostrando para você o que as pessoas sentem, né, nos ambientes, ela vai mostrando como as pessoas interagem com o que está ao redor, e aí, de repente, você tem, no Italiano, algumas cenas que são muito mais terríveis. Então, assim, você vai ter um episódio agora, que é um subplot, eu esqueci agora o nome dos personagens principais, mas que é sempre Vincenzo e não sei o que lá, sempre um nome italiano assim, então estou confundindo, mas enfim, o filho do Schedoni é aprisionado, né? E o próprio Schedoni é encarregado de matá-lo, né? Então, assim, o Schedoni estava envolvido com uma mulher, o filho do Schedoni estava envolvido com uma mulher, e um outro nobre queria, né, estar com ela, manda aprisionar o filho do Schedoni numa masmorra, manda o Schedoni lá para matá-lo. Tem esses são os subplots mais famosos do Italiano. Então, assim, essa coisa do aprisionamento, de estar ali numa masmorra e vem um monge te matar e reconhece você como um filho que ele havia abandonado, essas coisas de relações familiares conturbadas, tal, por causa da igreja, né, os filhos secretos, tudo isso vem do horror monástico, né, e o horror monástico foi impulsionado ali pelo Lewis, né, a Radcliffe não fazia esse tipo de coisa antes, né, o que ela fazia assim, é um usurpador de castelo, a moda do Walpole, só que dentro do sobrenatural explicado, né, então assim, essa resposta, sempre que eu vejo assim, o Italiano foi escrito em resposta ao monge, eu acho que tem muito de admiração, né, e assim, uma sensação de que ela precisava melhorar o que ela fazia para estar à altura do que as pessoas estavam lendo, né. Eu não vejo como uma treta, né, eu vejo assim como uma tentativa dela de sabe essa banda, é igual assim, a banda de metal que
que toca heavy metal e tal, aí de repente, pô, surge o thrash metal, e ela precisa tocar mais pesado, aí surge o death metal, aí ela precisa tocar mais pesado, aí surge o black metal, aí ela precisa tocar mais pesado ainda, senão ela não é considerada a extrema mais, sabe? É esse tipo de gradação que eu vejo, né? Então, menos como treta e mais como... sempre fazem bem aos leitores e ouvintes. Exatamente. Né? Então, a barra, o parâmetro ficou mais elevado, vamos dizer, né? Ela tinha que rebolar mais ali para conseguir atingir o mesmo efeito que antes, né? Então tá, vamos lá, Ismael. Última pergunta. Bom, então assim, ó, na verdade eu não vou fazer uma pergunta, né? Vou mais fazer um comentário, e aí eu vou deixar as palavras finais aí para o Cid aí. Né? A gente comentou bastante aqui sobre a questão do contexto histórico do monge, as ramificações dele, né? Tudo que ele influenciou, pelo que ele foi influenciado. E quem assina o Clube Raridades do Conto Gótico, né, do Sebo Clepsidra, sabe que os livretos que a gente recebe tem muitas histórias ali que eles têm essa influência, né, de certa forma, essa herança do monge, né, que eu até contei com o Cid uma vez lá no grupo, lá. Então parece até que foi meio proposital, né, já que o editor é fã do romance. E, então assim, ó, eu não vou fazer perguntas. Se alguém mais aí quiser saber um pouco mais sobre o monge, literatura gótica, assina o Clube Raridades do Conto Gótico, do Sebo Clepsidra, né, vai ganhar 2 livretos aí, com o melhor aí das pérolas góticas aí do século XVIII e XIX. E é isso, né? Você pode participar também do grupo lá de debate no WhatsApp, né? Tem uma galera boa lá de conversa, né? Pessoal super gente fina, tá em peso aqui na live. E vou deixar aí pro Cid falar as palavras finais aí, falar um pouco mais do clube e também de uma outra campanha que tá no ar ainda, né, Cid? Os poemas do H.P. Lovecraft. Então é contigo aí. Sim. E valeu, cara. Muito obrigado por ter participado com a gente. Pô, imagina, eu que agradeço aí o convite. E assim, gente, eu recomendo muito a leitura do monge, né? Eu acho que, embora eu tenha feito, né, algumas críticas à tradução, essa edição da Pedra Azul é a única disponível no Brasil, né? Vocês podem comprá-la facilmente, assim, vocês encontram no site da editora, né, Pedra Azul, que tem também, né, obras da Radcliffe publicadas. A editora lançou Os Mistérios de Udolfo, em 2 volumes, e lançou eu acho que ficou como um romance na Sicília, que é a Sicilian Romance, né? E ela lançou isso no clube de assinatura delas. Existe também a edição portuguesa, que agora tem uma capa diferente, uma capa preta com uma pintura clássica, que é um baita spoiler do final do livro, né? Mas é uma tradução muito boa, né? E eu nem vou falar o que é a capa, porque senão é a cena final, né? Aqui no Brasil saiu também o Suspeita, do Lewis, que é o Mistrust, na coleção Trevo Negro, que é muito difícil de achar hoje, então se vocês encontrarem, comprem, porque tá rara, né? E uma que eu gostaria muito de ler em português e de editar, né? É The Castle Spectre, que é considerado assim um grande romance, um grande drama gótico, né, que só tem um outro que fez tanto sucesso quanto essa peça, que é o Presunção, né, que é a adaptação do Frankenstein para o drama. Mas antes do Presunção, o drama gótico mais influente, que teve mais exibições, que teve mais influência, foi o Espectro do Castelo, do Lewis, né, e a gente quer editar isso também. Nos nossos livretos a gente tem vários autores que tentaram fazer homenagens ao Lewis, né? Nós temos mulheres escrevendo, temos autores anônimos escrevendo, mas muitos deles são influenciados pelo monge especificamente, né? Nem tanto pelos outros romances do Lewis ou outros dramas dele, mas o monge realmente é um grande norteador, assim como os Mistérios de Udolfo, da Radcliffe também, né? Inclusive tem vou dar um spoilerzinho aqui, eu sempre dou um spoilerzinho. Tem um que está na nossa listinha aí de contos do clube, só que a gente vai lançar um pouco mais para frente, né? Se o clube continuar, claro, né? A gente nunca sabe amanhã, mas se eu estiver vivo, o clube estiver vivo, em breve a gente lança aí. Deixa eu ver se eu me lembro do título dele, que agora me deu um branco.
mas é um Blue Bookzinho, é do Isaac, como que é? Isaac Crookenden, inspirado pelo italiano. Tem uma noveleta que é The Midnight Hour também, não, The Midnight Assassin, que é baseado no italiano, que é uma versão condensada do italiano, que a gente ainda quer lançar também. Mas nesse clube, assim, vocês vão ver... Peraí, só ver se eu consigo lembrar o título. Eu acho que é The Vindictive Monk, né? O monge vingativo. Or The Fatal Ring, ou O Anel Fatal. Esse é o nome, lembrei. Esse está na fila aí de traduções que a gente pretende fazer. E aí seria legal vocês verem também, além de terem visto já vários livretos inspirados pelo monge, um inspirado por um romance da Radcliffe, né, que também era bastante influente. Mas a gente está lá no Catarse, né, como catarse.me/gótico, sem acento. Vocês podem conhecer lá o clube, a gente está com um plano básico de R$24 por mês. Você assina no mês e garante um pacote do mês seguinte, é assim que funciona. Os livretos que a gente já lançou estão disponíveis no nosso site, seboclepsidra.com.br. Né, vocês botar pacote, aparece lá toda a lista dos pacotes que a gente já lançou, vocês podem pegar do jeitinho que as pessoas recebem no clube, né? E a gente está também com essa campanha dos poemas do Lovecraft, que é o ciclo de 36 sonetos que ele escreveu, Os Fungos de Yuggoth, né? Que é uma versão bilíngue, né, traduzida pelo Douglas Cordari, um poeta de mão cheia, né, que tem o canal Poesia de Segunda. Estava aqui agora, não sei se ele está aqui ainda. Mas é a primeira tradução brasileira metrificada e rimada. Já existia uma edição brasileira da Nefelibata, que é uma tradução portuguesa. Tem uma edição mais recente da mesma tradução portuguesa pela Sintra. Eu descobri recentemente que a Clock Tower tinha incluído também uma tradução do Carlos Orsi, rimada, mas não metrificada. Aí dessa vez a gente fez realmente, são sonetos mesmo, né, de horror cósmico, né, por um sonetista que traduziu, que morou na Inglaterra, que manja bem inglês. Então é uma tradução assim, que eu tenho muito orgulho de estar editando. E o grande lance dessa edição é que esses poemas eles vêm acompanhados de um prefácio do maior estudioso da poesia Lovecraftiana vivo, que é o David D. Schultz, né, que lançou a edição anotada pela Hypocampus Press, que é a principal editora hoje que lança Lovecraft no mundo, né, com o West Josh ali como colaborador. Essa edição é anotada, ou seja, para cada soneto nós temos 2, 3 páginas, às vezes, de notas, explicando cada referência, como que esses poemas dialogam com os contos dele, né, com as cartas dele. E nós temos também mais de 40 ilustrações, né, pelo Jason C. Eckert, que é o grande nome das ilustrações Lovecraftianas do mundo também. A gente pegou o cara mesmo. Tá? Além disso, tem um pós-fácil nas metas estendidas, que vai ser escrito pelo Caio Bezarias, que escreveu Mitologia Lovecraftiana, que para mim é o principal ensaio brasileiro sobre Lovecraft. Não por acaso, eu fiz questão de editar a segunda edição dele. Eu acho incrível, eu sou apaixonado por esse texto dele. Né? E ele vai ficar aí até o meio de agosto no Catarse, como catarse.me/fungos. Então, é facinho lá para vocês conhecerem um pouquinho como que esse horror cósmico do Lovecraft aparece na poesia. Não só nos contos, nas noveletas, mas também na poesia dele. Tá? Então, eu agradeço muito aí o pessoal que acompanha, que assina o clube, que acompanha os nossos lançamentos, nosso canal no YouTube. Tá lá, youtube.com/seboclepsidra. A gente está no Facebook, está no Instagram. Agora está no TikTok, embora a gente tenha só aí marcado presente, ainda tem fazer nenhuma dancinha, né? A gente ainda não está lá com os challenges do TikTok, né? Mas a gente tem a nossa conta lá. E é isso aí, sigam a gente tem também canal no Telegram, se vocês quiserem novidades, né? E a gente está sempre à disposição. Se quiserem perguntar alguma coisa, convidar para alguma live, alguma coisa, a gente está sempre à disposição, tá bom? Então, um grande abraço aí a todos que acompanharam, né? Abraço aí ao Daniel, a Irka, ao Ismael, né? Obrigado por me ter aqui entre vocês. Então tá. Obrigada. Eu acho que assim, é unânime que essa live foi sensacional. É sempre muito bom escutar o Cid, né? Sempre trazendo assim, muito conhecimento que deixa a gente, além de muito apaixonado pelo tema, também com aquela angústia de querer saber mais, né? Porque a gente sempre sai... sempre sai assim, percebendo o quanto a gente sabe pouco, né?
Então, enfim, foi incrível essa live. Agradeço muito pela participação, por ter aceitado o convite. O Ismael, pelo jeito, caiu aqui antes de dar tchau. Caiu, é. E apesar da gente estar falando aqui de satanagem, eu queria aproveitar também para felicitar vocês pelo Dia do Amigo, né? Porque é muito bom estar aqui com os amigos, falando sobre coisas legais e tudo mais. Acho que o Ismael não vai voltar, então a Erika quer falar alguma coisa para se despedir? Não, só agradecer, obrigada, Cid, adorei, é sempre bom ouvir mesmo, e eu queria falar muito mais coisas, mas aí a gente faz outra live outro dia. Pô, agora fiquei curioso para saber o que ficou de fora. Então vamos deixar o gancho e daí a gente faz mesmo outra live, uma outra hora, isso, né? Porque daí o pessoal também vai ficar na expectativa. Então acompanhem lá. Bom, todo mundo já está acompanhando lá o Clube do Raridades, os projetos no Catarse, o Sebo Clepsidra, e acompanhem também aqui o Escuro Medo, que tem sempre resenhas nossas, né? De filmes, livros, né? Do gótico, do horror. E é isso aí, vamos voltar para uma próxima conversa que tem muita coisa para falar ainda, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Vai ser um prazer, é só chamar. Então tá bom. Até mais, então. Valeu, pessoal, que veio assistir também. Até mais. Valeu, pessoal. Beijo, até mais. gente. Boa noite. Boa noite.